quando ele está na igreja. Já é a sexta lição. A Bíblia diz que ele vai clamar, ele vai orar. E qual é a oração de Josafá? Na sexta lição, que é a oração de Josafá. Olhe para cá, crente, fique ligado. Na sexta lição, que é a oração de Josafá, nós aprendemos algumas lições. A oração de Josafá nos ensina. Primeiro, diz a Bíblia, olha como é que ele começa orando. Disse Josafá: ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Tu és dominador sobre todos os reinos. Na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Eu não entendi, pregador. Na sexta lição, a gente aprende que ele tem uma guerra, ele tem um problema, ele tem medo, ele tem uma situação adversa, mas ele não começa falando dele. Ele não chega diante de Deus dizendo: Senhor, está aqui Josafá com um problema enorme, me dá vitória. Não, ele tem uma guerra, mas quando ele chega na casa de Deus, ele começa falando para Deus, ele começa falando sobre Deus, ele começa falando sobre quem é Deus. Sabe por que muita gente não recebe a vitória? Porque vem para um ambiente como esse, e em vez de falar sobre Deus, começa a falar sobre si. Eu preciso, eu careço. Deus sabe. Então antes de você falar de você, comece a falar sobre Ele, comece a falar com Ele. Como é que se fala com Ele? Não pense em você, mas pense nele. E quando eu penso nele, o que eu tenho que dizer para Ele? Senhor, eu estou na guerra, mas eu vim aqui dizer que Tu és grande. Eu estou na peleja, mas eu vim aqui dizer que o Senhor é bom. Senhor, as coisas para mim não estão fáceis, mas eu vim aqui dizer que eu te adoro, que eu te glorifico. Só quem tem mão para levantar, levante agora. Feche os seus olhos por alguns segundos e não fale de você, mas fale dele. Fale com Ele. Coloque Deus como Senhor, como primazia, como primeiro lugar na tua vida. Na sexta lição, que tratamos da oração de Josafá, ele fala primeiro com Deus, e depois, segunda parte da oração, ele vai lembrar a Deus algumas alianças. A aliança que Deus tem com uma terra, a aliança que Deus tem com o povo, e a aliança que Deus tem com o templo. Você entendeu? Ele lembra a Deus, e lembrar aqui entre aspas, porque Deus não se esquece de nada. É Josafá quem está falando, e dentro da perspectiva de Josafá, é isso que ele está fazendo, lembrando a Deus a aliança com o povo, a aliança com a terra e a aliança com o templo. Deixemos a terra e deixemos a aliança do povo. Agora, que aliança Deus tem com o templo? É isso que você precisa entender. O que Josafá está lembrando a Deus é o que Deus disse a Salomão: todas as vezes que vocês estiverem em guerra ou peleja, lembre-se desta casa, estejam perante mim nesta casa. O que foi que Deus disse a Salomão? Se eu fechar os céus, quem está dizendo que vai fechar é Deus. E se Deus fechar, alguém abre? Deus é bom de abrir, mas também é bom de fechar. Deus está dizendo: se eu fechar os céus, se eu permitir a praga destruir o que vocês têm, se eu liberar o gafanhoto para acabar com tudo aquilo que vocês plantam, Deus fala do problema e já dá a saída quando este problema chegar. Como sair disso? Se o céu estiver fechado, a praga estiver na terra e o gafanhoto tiver destruído tudo, Deus diz: entrem no meu templo e faça o que? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar minha face e se converter dos seus maus caminhos, olha o que Deus diz: eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei. Oh meu Deus, pegue na mão de alguém. Ele precisa, ela precisa entender isto aqui esta tarde. Diga a ele ou a ela: se nós clamarmos, diga, se nós clamarmos, o que está fechado abre. Se nós clamarmos, o
mal que está na terra recebe ordem para ir embora. Se nós clamarmos todo projeto que Satanás armou, meu Deus, desarma hoje e nos dá vitória. Alguém